Boa noite, meus irmãos e irmãs. Estou aqui para mais uma live. Estou aqui para mais um estudo da palavra do Senhor, continuando o estudo sobre a luta de Jacó. Hoje nós vamos para o estudo 5, quinto estudo sobre a luta que Jacó teve para conseguir a nação de Israel. Tanto o Jacó terreno como o Jacó espiritual, né? Tanto Jacó como Jesus. Vamos orar para começar esse estudo. Que o Senhor nos ajude. Obrigado, Senhor, por mais esse estudo que o Senhor está nos concedendo sobre a vida de Jacó, sobre a luta que ele teve para obter esta nação de Israel. E também por Jesus, porque Jacó representa Jesus, lutando também para dele vir a Israel espiritual. Que o Senhor nos abençoe cada um dos teus filhos que irá ouvir e assistir esses estudos, que possam serem edificados. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Então, continuando esse estudo, né? Então, o título do nosso estudo hoje é A Luta de Jacó, estudo 5, ou quinto, né? Então, em Gênesis 29, do 1 ao 3, vamos ler. Diz o seguinte: Então pôs-se Jacó a caminho e foi à terra do povo do Oriente, e viu um poço no campo e 3 rebanhos de ovelhas que estavam deitados junto a ele, porque daquele poço davam de beber aos rebanhos, e havia uma grande pedra sobre a boca do poço. Então a gente vê aqui um relato, né? Deus leva Jacó para um poço onde estão alguns pastores com suas ovelhas, com seus rebanhos, né? Aqui diz que era 3, mas eles estavam esperando mais rebanhos, mais pastores. Então, esperando os outros pastores chegarem para juntos darem água para as ovelhas. Então, aqui diz que ele só podia tirar a pedra da boca do poço quando todos os rebanhos estivessem reunidos, quando todos os pastores e ovelhas estivessem juntos para todos beberem água juntos. Então, este relato, né? Gênesis 29, do 1 ao 3. Aqui. Então, o que quer dizer isto, né? O que significa esta passagem de Gênesis 29, do 1 ao 3? O que significa isso? Então, significa que isto nos ensina que o poço, então vamos prestar atenção, o poço significa o mundo. Então, este poço, o qual está os rebanhos reunidos, os pastores reunidos com suas ovelhas, e todos esperando juntos para poderem tirar a pedra que está tampando o poço, para poderem dar água para as suas ovelhas. Então, esse poço significa o mundo. A água representa o Espírito Santo no mundo. E a pedra que está tampando o poço significa Jesus na terra. Então, preste atenção. Vamos lá para Gênesis 1, 2. Gênesis 1, 2 diz assim: E a terra era sem forma e vazia,
E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então a terra aqui, esse poço é considerado essa terra. E a água aqui é considerada o Espírito, né? Nessa água. Essa água é o Espírito nessa terra, neste poço. É como se fosse aqui na criação. Então, o mar, a água, o mar, a terra em trevas. E o Espírito de Deus andando sobre, se movendo sobre esta água. Então, esse poço significa o mundo. A água representa o Espírito Santo no mundo. A pedra tampando este poço, para essa água não ser tirada, significa Jesus na terra. Então, Jesus precisava ser removido da terra, ou melhor, precisava sair da terra, para que o Espírito Santo fosse dado às ovelhas. Aqui em João 14, 16, nos diz o seguinte. João 14, 16, nós vemos lá Jesus falando: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Versículo 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, esse poço aqui representa a Terra, representa o planeta Terra. E a água desse poço representa o Espírito Santo nesta terra. Nesta terra, precisando desta água. Mas nós também vemos os rebanhos reunidos ao redor deste poço. Então, continuando, nós vamos ver isto em Atos 1, 8. Então, o poço está tampado com uma grande pedra. É isso que diz aqui. E viu um poço no campo e 3 rebanhos de ovelhas que estavam deitados junto a ele, porque daquele poço davam de beber aos rebanhos. E havia uma grande pedra sobre a boca do poço. Então, quando Jesus veio à terra, ele é como se fosse essa grande pedra que precisava ser retirada da terra para que os pastores, com os seus rebanhos, começassem a dar esta água espiritual para os seus rebanhos. Então, aqui em Atos 1:8, nós vemos Jesus sendo retirado desta terra. Jesus foi levado para o céu. Mas Jesus, ele não foi só levado para o céu, ele deu uma ordem antes de ser tirado da terra, ser removido da terra. Então, Jesus, aqui a pedra foi removida do poço. Dá licença. Então, Jesus é como se a pedra fosse tirada do poço. Então, aquela grande pedra que era Jesus, que estava ali no poço, foi tirada do poço, foi tirada da terra. Aqui Atos 1:8 nos diz assim: Mas recebereis a virtude do Espírito. O 7. E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém,
como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. Então aqui a grande pedra foi retirada do poço, foi retirada da terra. E agora os pastores poderiam dar de beber ao seu rebanho. Aqui em Atos 2, do 1 ao 4, nos diz assim: E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. Estavam todos concordemente no mesmo lugar. Preste atenção. Os pastores estavam no mesmo lugar ao redor do poço, esperando a pedra ser removida para eles darem água. Então, tinha que todos os rebanhos estarem reunidos para poder a pedra ser tirada, para os pastores começarem a tirar água e dar para o seu rebanho, para as suas ovelhas. Aqui Jesus disse para os discípulos, para os apóstolos ficarem todos no mesmo lugar. Por quê? Porque viria o Espírito Santo. Então, aqui no capítulo 2 de Atos, diz assim: E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Então, quando a pedra foi removida, ou melhor, quando Jesus foi tirado da terra, então os pastores agora podiam dar água para o seu rebanho. Que água é essa? A água da vida. Agora eles podiam dar o Espírito Santo, porque o Espírito Santo veio para dar de beber todos aqueles rebanhos que estavam ao redor do poço. E versículos 3 diz assim: E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Então o Espírito Santo vem do céu e desce sobre cada um dos apóstolos, e ali representa a presença de Deus, o Espírito Santo descendo sobre nós, porque a pedra já foi. Então, o Espírito Santo agora seria dado para todos aqueles rebanhos. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então, agora que o Espírito Santo vem o Espírito Santo, né? Então, em Atos 2, do 1 ao 4, a água que é o Espírito Santo vem. O Espírito Santo, ele vem, né, para ser dado de beber, para dar de beber a todos aqueles que estão ali. Então, ele vem a esta terra para dar de beber às ovelhas, né, que estão ali ao redor, todas reunidas. Então, os versos do 5 ao 12 nos diz o seguinte: E em Jerusalém estava habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Preste atenção que o versículo 5. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estavam debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Então, essa multidão, pessoas de todas as nações aqui, representa aquele rebanho, aqueles rebanhos que estavam ali ao redor do poço, lá que Jacó viu. Aqui, esse rebanho, pessoas de todas as nações reunidas,
estavam ouvindo a pregação da palavra, estavam ouvindo a palavra de Deus, cada um em suas próprias línguas. Então, os pastores aqui são os apóstolos, todos aqui cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, começaram a pregar o evangelho, começaram a dar água para aquelas ovelhas, para todos, aquelas ovelhas de todas as nações que estavam ali. Então, esta passagem de Gênesis 29, de 1 ao 3, representa essa passagem aqui de Atos. Então, quando Jesus foi elevado ao céu, no capítulo 1 de Atos, versículo 8, então, no capítulo 2, o Espírito Santo vem, que é a água da vida, a água que dá vida. Então, a pedra foi tirada do poço, foi tirada da terra. E o Espírito Santo veio para dar de beber a este rebanho. A gente vê Jesus lá no capítulo 4 de João, oferecendo a água da vida, porque ele estava ali no poço de Jacó, conversando, esperando a mulher samaritana para que ela bebesse a água da vida, para que ela bebesse espiritualmente a palavra, o Espírito Santo, que tivesse o Espírito Santo em sua vida, para que aquele povo fosse salvo. Então, aquele poço ali, com aqueles pastores e seus rebanhos, representa essa parte aqui, representa os apóstolos pregando a palavra para aquelas pessoas de todas as nações, rebanhos, cada uma nação representa um rebanho. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua, e todos passavam a se maravilhar. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Então eles ficaram maravilhados de ouvirem a palavra de Deus através de uns simples galileus, né? Uns simples pescadores, mas eram os pescadores de homens, eram os pastores que Deus tinha enviado para dar de beber a água. Jesus, a pedra, saiu do poço, ou melhor, saiu da terra, para que os pastores agora pudessem dar de beber a aquelas ovelhas de todas as nações. Aqui no versículo 5 diz o seguinte: e em Jerusalém estava habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Então, esses judeus aí eram pessoas das outras nações que estavam querendo se tornar, eles queriam seguir o judaísmo. Eles queriam se tornar judeus através da religião. E eles ouviram os apóstolos pregando e falando na língua deles, e eles se admiraram. Então, o versículo 8: como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Então, cada grupo ali representava uma nação. E eles estavam ouvindo a palavra de Deus nas suas próprias línguas. Partos e medos, elamitas, isso aqui são os grupos, são as nações. Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia. Então, esses são os grupos de pessoas das outras nações que estavam reunidos ali, ouvindo os pastores, que são os apóstolos, dando de beber para aquelas ovelhas que estavam ali, que se tornaram uma multidão. E Frígia
e Panfília, Egito e partes da Lídia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Então essas pessoas, todas estas nações estavam ali. Seja bem-vinda, Chago, seja bem-vinda, Maria de Lourdes, que o Senhor abençoe cada um de vocês. Então cada uma dessas nações estava ali ao redor dos cada um ouvindo a palavra de Deus através daqueles pastores que Jesus deixou, que eram seus apóstolos, ouvindo a palavra de Deus, sendo alimentados e recebendo a água da vida, que é o Espírito Santo. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer dizer isto? Que quer isto dizer? E outros, zombando, diziam: estão cheios de vinho. Então, as ovelhas estavam ali ouvindo a palavra de Deus. Mas sempre tem aqueles que zombam, né? Mas tinha uns que não criam. Então, Atos 2, do 5 ao 12, os rebanhos estavam esperando receber a água da vida. E também Atos 2, do 9 ao 11, nos diz que de onde eram estes rebanhos, de toda aquela região, né, que eram aquelas nações vizinhas. Então todos vinham para Jerusalém e estavam ali e foram, né, abençoados com a palavra de Deus. Os apóstolos receberam o Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas para aqueles rebanhos, e eles começaram a receber a palavra. Aqui, Atos 2, do 14 ao 35, os irmãos podem ler em casa, os pastores, que eram os apóstolos, começam a dar água para os rebanhos. Então, do versículo 14 até o 36, Pedro começa a pregar a palavra de Deus, né? O sermão de Pedro, os irmãos podem ler em casa. E nos versículos, Atos 2, do 37 ao 41, vai nos dizer que quase 3.000 ovelhas beberam da água da vida e passaram a ter vida eterna. Então, aquela pregação que Pedro fez, que os apóstolos estavam falando, cada um na língua daqueles homens, então as pessoas creram. Então, aquelas ovelhas de vários rebanhos, de várias nações, né, receberam esta água da vida, que é o Espírito Santo, e quase 3.000 foram salvas, beberam a água da vida e foram batizadas. Então, aqui em Atos 2, do 42 ao 47, nos relata as ovelhas de Jesus firme na fé. Então, vocês podem ler lá. Atos 2, do 42 ao 47, nos diz o seguinte. Eu leio bem aqui uma partezinha. Atos 2, do 42, nos diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Então, depois que Jesus foi retirado da terra, então ele mandou o Espírito Santo, que é a água da vida, e esta água começou a ser distribuída para aqueles rebanhos ali primeiro em Judá, como Jesus disse, vão primeiro em Jerusalém, vão primeiro em Judá, em toda a região da Judéia, e depois vão para Samaria, depois vão para o resto do mundo. Então, todos
ali estavam reunidos e começaram a beber aquela água. Então, esta passagem de Gênesis 29, do 1 ao 3, representa essa passagem aqui de Atos. Representa Jesus sendo levado para o céu, que é a pedra que tapava o poço. E o poço aqui representa a terra, a água representa o Espírito Santo, que para ser distribuída para as pessoas, precisava Jesus sair da terra, porque o Espírito Santo veio para ficar na terra, para ficar com os salvos, só depois que Jesus subiu. E aqui em Atos 2, do 37 a 41, nós já vemos uma igreja, um grupo, aquele rebanho que bebeu a água da vida, não aquele que rejeitou, não aquele que zombou, não é? Mas aqueles que quiseram e foram salvos. Aqui em Atos, Atos capítulo 3 em diante, quer dizer, todo o capítulo, todo o livro de Atos, né? Então a gente vê os apóstolos pregando a palavra, sendo desprezados, sendo presos, mas eles continuam levando esta água para os rebanhos, para as ovelhas de Israel, para as ovelhas de Judá, para as ovelhas de Jerusalém. E muitos, né, foram presos, foram surrados. A gente vê Paulo fazendo a mesma coisa aqui no livro de Atos. Então, em Mateus 28, 19, Jesus também manda tanto a mim como a você dar água também para esses rebanhos, não só de Israel, mas de todo mundo. Aqui na descida do Espírito Santo, a gente vê que tinha pessoas de todas as nações ali em Jerusalém. Representa aquele rebanho. Então, será que você está obedecendo a essa ordem de Jesus? Está dando de beber às ovelhas que estão perto da sua casa? Então, você está obedecendo a palavra de Jesus? Você está alimentando as ovelhas? Você está dando de beber água da vida para essas ovelhas? Então, a gente tem que sair pelo mundo pregando a palavra, porque a gente não sabe onde tem uma ovelha. Onde tiver uma ovelha, ela vai beber a água da vida. A gente sai pelo mundo, nem todos são ovelhas, mas as verdadeiras ovelhas estão com sede e irão beber a água da vida. Então, os apóstolos começaram a dar água da vida. Tinha um grupo que estava zombando. Aquele grupo não era ovelha, mas as verdadeiras ovelhas beberam a água da vida. E eles continuaram a dar água da vida. Então, em Gênesis 29, do 1 ao 3, que é essa passagem aí, que Jacó vê, não é? O poço e vê os rebanhos lá, com os seus pastores reunidos, esperando todos os rebanhos estarem reunidos para que fosse tirado a pedra, a grande pedra da boca do poço. Isso representa Jesus saindo da terra, indo para o céu, e os pastores, que são os apóstolos, e agora nós também, levando a mensagem, levando essa mensagem de salvação, dando de beber a água da vida para o rebanho de Jesus, para as ovelhas de Jesus. Então, aqui em Gênesis 29, do 4 ao 6, significa o seguinte, vou ler o seguinte. Gênesis 29, do 4 ao 6, nos diz o seguinte: e te dê a bênção, desculpa, estou no 28, 29, do 4 ao 6, e disse-lhe Jacó: meus irmãos, de onde sois? E disseram: somos de Harã. E ele lhes disse: conheceis a Labão, filho de Naor? E disseram: conhecemos. Disse-lhes mais: está ele bem? E disseram: está bem. E aquela é Raquel, sua filha, que vem com as ovelhas. Então, nessa passagem aqui de Gênesis 29, do 4 ao 6, Jacó, ele está se informando sobre o seu tio Labão, né?
E ele recebe esta informação que estava tudo bem. Mas Jacó também recebe a informação de que Raquel, a filha mais nova de Labão, já vinha com um rebanho. Aqui o versículo 29 diz assim: estava ele ainda falando com eles, veio Raquel com as ovelhas de seu pai, porque ela era pastora. Preste atenção nesse versículo. Aqui nos diz que Jacó estava ainda se informando, procurando saber sobre a família da sua mãe, sobre o seu irmão Labão. Quando vem Raquel. Quem era Raquel? Raquel era a filha mais nova de Labão. Então, Raquel, ela era pastora, ela vinha com o seu rebanho. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer no mundo espiritual? Isso também tem muita significação. Raquel era pastora. Por que o texto diz que Raquel era pastora? Por quê? Por que Raquel era pastora e Lia não era pastora? Por que só Raquel era pastora? Então, Raquel representa uma das esposas de Jacó. Raquel foi uma das esposas de Jacó. Raquel representa uma parte de Israel. Então, Israel foi formado pelas duas filhas de Labão, Raquel e Lia. Então, Raquel representava uma parte de Israel. Então, Raquel representa o reino de Judá. Raquel representa a filha mais nova. Ela era a filha mais nova. E o reino de Judá é a filha mais nova. Então, Raquel representa o reino de Judá. Então, Raquel representa a parte de Israel que ficou com a palavra de Deus. Então, nós sabemos que a nação de Israel foi dividida em duas partes, ou em dois reinos, né? Reino de Israel com região Samaria e reino de Judá com capital em Jerusalém. Então, Raquel representa Judá. Então, por que diz que Raquel era pastora? Porque Raquel, representando o reino de Judá, o reino de Judá foi quem ficou com a palavra de Deus. O reino de Judá foi quem ficou com os sacerdotes, ficou com o templo. Eram eles responsáveis de ensinar a palavra, de pastorear o Israel, né, que foi considerado, porque Samaria deixou de ser considerado como povo de Deus, passou a ser gentio, passou a ser considerado como gentio. Então, Judá, eles é quem tinham a palavra, eles é que apacentavam, eles é quem cuidavam. E Raquel representa esta parte, por isso Raquel era pastora. Significa que era o reino de Judá quem alimentava Israel da palavra de Deus, pastoreava, quer dizer, ensinava, tinha a palavra, tinha os sacrifícios, né, de arrependimento de pecado, eles que clamavam a Deus pelo perdão. Então, Raquel representa isso, por isso Raquel era pastora, porque é a parte de Israel que ficou com a palavra de Deus. Então, em Gênesis 29:10, nos diz o seguinte: e aconteceu que, vendo Jacó a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe, chegou Jacó e removeu a pedra de sobre a boca do poço e deu de beber às ovelhas de Labão, irmão de sua mãe. Então, vamos prestar atenção a esse verso. Então, Jacó representa Jesus. Já vimos isso nos estudos anteriores. Então, Jacó aqui, ele contempla primeiro aqueles pastores, né? Esperando, aguardando todos os pastores chegarem para removerem a pedra para poder dar água para o seu rebanho.
Então, ali nós já vimos o que significa. Mas já nessa passagem aqui, Jacó, ao ver Raquel, ao ver o rebanho que ela estava pastoreando, vê o que foi que Jacó fez. Então, Jacó, ele não espera os outros rebanhos chegarem. O que é que Jacó faz? Jacó faz o seguinte: e aconteceu que, vendo Jacó a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe, chegou Jacó e removeu a pedra de sobre a boca do poço e deu de beber às ovelhas de Labão, irmão de sua mãe. Então Jacó, ele mesmo tirou a pedra do poço e começou a dar água para as ovelhas de Labão, as ovelhas que Raquel cuidava. Então, isto significa, o que isto significa espiritualmente? Então vamos olhar, nós já vimos uma parte que significa, agora vamos ver esses versos do 9 em diante. Então significa que Jesus, o segundo Jacó, com a Raquel humana, que é a Israel, né, o reino de Judá, dando água espiritual para ela. Então, significa o próprio Jesus dando de beber para Judá, para o reino de Judá. Jacó, ele primeiro deu água para Judá. Então, ele estava ali dando água da vida para Judá. E depois que ele fosse retirado da terra, os outros pastores passariam a dar água para seus rebanhos. Então, Jesus, ele começou o ministério dele em Israel, ou no reino de Judá. Jesus, ele veio para os judeus. João 1,11 diz o seguinte: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, Jesus, ele veio para os judeus primeiro. Então, Jesus veio primeiro para aquele rebanho que era o seu povo, porque Judá era uma parte de Israel, era a parte que era representada por Raquel, a parte que tinha a palavra de Deus, que alimentava o povo de Israel, porque a outra parte de Israel, que era as 10 tribos de Israel, estavam desviadas da palavra, não eram considerados mais povo de Deus. Então Jesus, ele veio primeiro para os judeus. Então, Jesus é a pedra. E a pedra começa a dar água para esse povo. Então, aqui, João 1,11 diz o seguinte. João, capítulo 11, versículo 11 diz assim: veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, Jesus, ele veio para o seu povo, ele veio para Judá, aquele que tinha a palavra, aquele que tinha os 10 mandamentos, aquele que tinha a palavra dos profetas, aquele que veio cumprir tudo. Mas esse povo rejeitou essa água que Jesus veio dar. Então foram poucos os que receberam do povo de Judá, do povo de Israel. Foi poucas as pessoas que quiseram. Aqui em Efésios 5, 26, nos diz o seguinte:
Efésios 5, 26. Efésios 5, 26. Diz assim, 5, 26. Para a santificar, purificando-a com a lavagem da água, pela palavra. Então, Jesus veio para isto, para dar esta água que purifica o homem do seu pecado. Então, Jesus veio primeiro para os judeus. E os judeus é uma parte de Israel que é representada por Raquel. E Jesus estava ali, veio para o que era seu, mas os seus rejeitaram. Então Jesus veio dar esta água, não a água do poço, aquela água que é contaminada pela sujeira do pecado. Ele veio dar a água da vida. Ele veio dar o Espírito Santo, ele veio dar a salvação, ele veio perdoar, mas aquele povo rejeitou. Então aquele poço ali representava a terra. E a água representava o Espírito Santo. E a pedra representava Jesus. Então, Jesus deu primeiro água para o rebanho de Raquel. São os judeus. Então, ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Então, essa água foi distribuída para os outros rebanhos. Depois que a pedra foi removida da terra, os outros rebanhos, as outras nações, tiveram a oportunidade também de beber esta água. Aqui em Atos 1, do 8 ao 9, nós já vimos, né? Jesus, ele foi elevado para os céus. Em Mateus 28, 19 ao 20, Jesus nos dá também essa ordem para irmos levando esta água. Então, preste atenção o que Jacó fez, né? Depois de dar água para o rebanho de Raquel. Então, em Gênesis 29, 11, depois que Jacó deu água para o rebanho de Raquel, né? Então, o que foi que Jacó fez? Versículo 11 nos diz assim: E Jacó beijou a Raquel e levantou a sua voz e chorou. Preste atenção, meus irmãos. Jacó beijou Raquel depois que deu água para o rebanho dela. Então, depois que deu água para todas aquelas ovelhas de Labão. Labão representa Deus, preste atenção. Isso aqui eu estou falando revelação no mundo espiritual, não é no mundo físico. Então, Labão representa Deus, que é dono deste rebanho, que é dono dessas ovelhas, que é dono de Israel. Então, Labão representa Deus. Então, depois que Jacó deu de beber às ovelhas de Labão, que representa uma parte de Israel, o que foi que ele fez? Ele fez o seguinte: e Jacó beijou a Raquel e levantou a sua voz e chorou. Onde é que nós vemos isto acontecer? No Novo Testamento. Então, feito isso, ou melhor, depois que Jacó deu água para o rebanho do pai de Raquel, erguendo a voz, chorou. Então, Raquel representando Judá, de onde viria o Messias, né? Jesus veio da nação de Judá, de Israel. Labão, como pai de Raquel, e Lia representa Deus Pai, como pai do reino de Israel, Samaria, e do reino de Judá, Jerusalém, como pai de Israel. Então, Labão, ele está representando, e o pai de Israel, ele está representando Deus como dono, como pai de Israel.
o Israel espiritual. Então, Labão, ele era pai de Lia e de Raquel. Lia e Raquel representam a nação de Israel. Lia representa uma parte desta nação, porque ela deu uma parte dos filhos. Raquel representa outra parte, porque Raquel deu a outra parte dos filhos. E juntando as duas, forma a nação de Israel. Então, Jacó representa Jesus, o Deus conosco. Então, Jesus estava ali. Ali, Jacó, nessa parte aqui, representa Jesus com a nação de Israel. O Filho de Deus, do Deus Pai. Em Lucas 1:35, a gente vê Deus dando o seu Filho para ser gerado no ventre de Maria. O Jacó de Gênesis 29:11 é o mesmo Jacó de Lucas 19. Vamos ver. Lucas 19. Lucas 19, do 41. Lucas 19, dos versículos 41 a 44, diz o seguinte. 41 ao 44. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela. Então, depois que Jacó deu de beber ao rebanho de Rebeca, as ovelhas de Labão, então ele ergueu os olhos e chorou. Então aqui a gente vê o Jacó espiritual, que é Jesus, fazendo a mesma coisa. Então Jesus, ele estava em Judá, que representa o reino de Judá, que representa a Raquel, a parte Raquel. Raquel representa este reino de Judá. Depois que o Jacó humano deu de beber ao rebanho de Raquel, o Jacó espiritual, aqui também ele está chorando. Por quê? Porque ele estava dando de beber ao rebanho do Pai eterno, que representa o reino de Judá, que representa Raquel. Então, e quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela. Então Jesus está chorando. Por quê? Porque Israel, porque Judá rejeitou a palavra, rejeitou ele, Jesus, rejeitou o Jacó espiritual. Então, o reino de Judá, a Raquel também representa a nossa parte espiritual. Eles rejeitaram o Salvador. Por isso o Salvador está chorando. Por isso Jacó, lá em Gênesis 11, chora. Depois que ele deu de beber ao rebanho, ele chora. Aqui o Jacó espiritual estava quase concluindo o seu ministério como Salvador. Então ele chora também. Por quê? Porque Israel rejeita o Salvador, rejeita beber a água da vida. Versículo 22, dizendo: se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que a tua paz pertence, mas agora isto está encoberto aos teus olhos, porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, te sitiarão e te estreitarão de todos os lados, e te derrubarão a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Então, o choro do Jacó de Gênesis 29:11 é o mesmo choro do Jacó de Lucas 19, 41 a 44. Então, Jesus está chorando por Jerusalém,
Jesus está chorando por Israel. Jesus está chorando por Judá, porque eles rejeitaram a salvação, rejeitaram o Salvador, rejeitaram a água da vida. Então Jesus, ele é a água da vida. Jesus é quem dá a água da vida. Mas o Israel ali estava rejeitando. Por isso Jacó chora. Por isso Jesus chora. Então Jacó de Gênesis 29, 11, depois de dar água para o rebanho de Labão e chorando, representa Jesus depois de dar água para Judá e ser rejeitado por ele, também chora. Então Jesus passou mais de 3 anos pregando a palavra de salvação para os judeus. Jesus passou este tempo todo dando a palavra de Deus para os judeus, mas mesmo assim, poucos quiseram, poucos se alimentaram de Jesus, poucos beberam a água da vida, poucos aceitaram a salvação, poucos quiseram Jesus. João 1,11, veio para o que era seu, mas os seus o não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então aí foi dado a oportunidade para os pastores darem de beber aos seus rebanhos. Então aí veio os apóstolos dando de beber ao rebanho, aos seus rebanhos, e levarem as pessoas de todo o mundo à presença de Jesus, dando a água espiritual. Então, em João 4, 6 e 7, aí Jesus vai até a outra parte de Israel, a parte espiritual, Então, aqui, João 4, os versos 4, 6 e 7 diz assim: E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Então aqui a gente vê o Jacó espiritual sentado próximo do poço que o Jacó humano tinha cavado. Então preste atenção. Lá em Gênesis, o Jacó humano dá água de beber para o rebanho da Raquel, que representa Judá. Mas também o Jacó espiritual estava ali representado, dando água para Judá, para Israel. Aqui, o Jacó espiritual está sentado próximo do poço que o Jacó humano cavou. Só que ele não vai dar água para o reino de Judá. Aqui o Jacó espiritual, que é Jesus, ele vai dar água para outra parte de Israel, representada por Lia, que é as 10 tribos de Israel. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se junto à fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Aqui o versículo 13 nos diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Então, a mulher estava ali para tirar água do poço. E Jesus diz: quem beber desta água do poço vai voltar a ter sede. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Então, a água do poço ali representa a água que não dá vida eterna, que não limpa o pecado, porque é uma água já influenciada pela terra. Mas a água que Jesus está oferecendo é a água da vida, é o Espírito Santo na nossa vida.
Versículo 15. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água, para que não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. Então a mulher pede esta água da vida, esta água espiritual, esta água que é o Espírito Santo. Então, nos versículos do 39 ao 42, nós vamos ver esta parte de Israel, essa outra parte, que são as 10 tribos de Israel, o reino de Israel, representado pelas 10 tribos, que também é representado por Lia, a segunda esposa de Jacó, ou a primeira, né, porque foi ela que casou primeiro. Então, os versos do 39 ao 42 nos diz o seguinte, 39 ao 42, diz assim: E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher que testificou. Disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele, os samaritanos rogaram-lhe que ficasse com eles. Então ficou ali 2 dias. E muitos mais creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher: Já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é o verdadeiro Cristo, o Salvador do mundo. E 2, Salvador do mundo. Então aqui nós vemos a outra parte de Israel, aqui já no Novo Testamento, já o Messias, já o Jacó espiritual, dando de beber da água da vida, não mais da água do poço, para a Israel espiritual. A outra parte representada por Lia, a primeira esposa, que depois nós vamos estudar isso aí em detalhes. Então, as 10 tribos de Israel que estavam afastados, considerados mortos espiritualmente, porque estavam na idolatria. Então, eles estão aqui bebendo desta água, porque os judeus não quiseram, não receberam o Messias, não receberam a salvação, não quiseram beber da água da vida, quiseram beber só da água do poço. Mas os samaritanos aqui beberam. Então eles foram os primeiros a voltarem espiritualmente para o seu Deus. Então Jesus começou a dar a água da vida para o segundo grupo, ou o reino de Israel, as 10 tribos. Então vemos o Jacó espiritual perto do poço, que o Jacó humano cavou, dando da água da vida para o reino de Israel, para Samaria, né? Então, nós estamos vendo que a vida de Jacó é a mesma vida de Jesus, só que Jacó na área humana e Jesus na área espiritual. Então, em Lucas 4, do 18 ao 22, Jesus, o segundo Jacó, se revela ao povo judeu como sendo o Messias prometido por Deus, como sendo o Filho de Deus. Então, Lucas 4, do 18 ao 22. Lucas 4, do 18 ao 22. Diz assim: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para curar os quebrantados do coração. Então aqui nós vemos, para pregar a liberdade aos cativos, conceder a restauração da vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E fechando o livro, devolveu-o ao ministro e assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele.
Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Então aqui Jesus está se revelando aos judeus como sendo o Messias, como sendo o Filho de Deus, como sendo o profeta que Moisés profetizou. Então, o Jacó aqui, o Jacó espiritual, que é Jesus, está se revelando ao povo judeu. Aqui em Gênesis 29, também o Jacó humano se revela a Raquel. Gênesis 29, 12, diz assim: e Jacó anunciou a Raquel que era irmão de seu pai e que era filho de Rebeca. Então ela correu e o anunciou a seu pai. Então aqui Jesus, o Jacó humano, se revela a Rebeca. Mas em Gênesis, ou melhor, em Lucas 4, 18 ao 29, o Jacó espiritual, que é Jesus, se revela também a Judá. Eu sou o Messias, eu sou o Jacó espiritual, eu sou o profeta que Moisés profetizou, eu sou aquele que Deus prometeu, eu sou o Filho de Deus, sou o Messias. Mas eles rejeitaram. Aqui, o Jacó, em Gênesis 29, 12, Jacó também se revela como sendo parente de Rebeca, né? Lá em Lucas 4, 18 ao 22, Jesus se revela como parente de Israel, porque ele estava em forma de homem. Então, Jesus humanamente se identifica como filho de Israel, porque Jesus veio da nação de Israel, Jesus nasceu de Maria, Jesus era judeu. Como homem, ele era filho de Israel, da mulher Israel, e era parente da humanidade. Então, Jesus veio ele veio da nação de Israel, dos judeus, do reino de Judá, da descendência de Davi. Jesus veio da mulher Israel. Então, em Gênesis 29, 13, Labão leva Jacó para a sua casa. Em João 3,16, Deus manda Jesus para a sua casa, para a nação de Israel, para salvar a humanidade. Aqui em Lucas 1,35, Jesus está sendo gerado, né, de Maria, que era judia, que pertencia àquele povo. Então Jesus veio dele. Então Jesus era parente deles, era irmão deles, porque era filho do mesmo pai. Então Deus, a nação de Israel era de Deus e Jesus era filho de Deus. Em Gênesis 29, 14, Jacó assume o rebanho de Labão, não mais Raquel, ou melhor, Israel. Então, antes Raquel era a pastora, ela que cuidava, né? Então, antes de Jesus vir, a nação de Israel era que pastoreava o rebanho do seu pai, de Deus. Então, era Judá quem tinha a lei, tinha os profetas, quem ensinava. Mas quando Jesus veio, né? Então, ele assumiu esta responsabilidade. Ele assumiu este ministério, ele é quem ensinava. Ele era o pastor, não mais aqueles sacerdotes. Jesus cumpriu toda a lei. Então, aqui em Gênesis 13 diz assim, 29, 13 diz assim: e aconteceu que, ouvindo Labão as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro e abraçou-o, beijou-o e levou-o à sua casa. Ali contou Jacó a Labão todas estas coisas. Então Labão disse-lhe: verdadeiramente és tu o meu osso e a minha carne. E ficou com ele 1 mês inteiro. Então Jacó assumiu o rebanho de Labão, passou a cuidar do rebanho. Então, quando Jesus veio, passou a alimentar a Israel com a palavra de Deus, passou a cumprir toda a lei de Deus. Então, em João 1,35, Jesus começa
a pastorear Judá. Então, você lê lá em João 1,35, Jesus começa o ministério dele, né, de evangelismo. Ele começa pregando o arrependimento. Jesus começa levando a mensagem de salvação. Então, Jesus começa a pastorear Judá, começa a pastorear a nação de Israel. Não era mais necessário, né, os sacerdotes, né, não era mais os sacrifícios, não era mais necessário aqueles cerimoniais. Jesus estava ali, ele era o sacrifício. Ele estava ali ensinando o povo, ele estava ali alimentando o povo. Em João 3,16, Deus deu o filho dele. Em Isaías 7,14, Deus, né, deu o filho, né? Ele era o Messias. Vem que em Mateus 1,21 diz assim. Mateus 1,21. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Então, Deus conosco estava ali alimentando o rebanho de Israel, o rebanho Israel, a parte, o reino de Judá, que é representado por Raquel. Então, o próprio Cordeiro de Deus estava ali para se entregar por todos, mas nem todos querem ele como seu único e suficiente Salvador. A mensagem que João Batista veio pregando foi: arrependam-se. Mateus 3, do 1 ao 3. A mensagem que Jesus veio pregando foi: arrependam-se. Mateus 4, 17. A mensagem que os apóstolos pregavam era: arrependam-se. Então, todos têm que se arrependerem. Atos 2, 38. Atos 2, 38. A mensagem que Jesus nos manda pregar é: arrependam-vos. Então, todos precisam se arrependerem dos seus pecados para poder beber esta água espiritual que é o Espírito Santo, que o Jacó espiritual trouxe para todos nós. Então, que o Senhor nos abençoe, e no próximo estudo nós vamos falar mais sobre as duas esposas de Jacó, o trabalho que ele teve, né, a luta para conseguir essas esposas. Então, que o Senhor nos abençoe, que os irmãos possam ter entendido e aprendido um pouco mais sobre a luta de Jacó e sobre a nossa salvação. Então, vamos orar. Senhor, obrigado pela sua palavra que nos ensina e que nós estamos vendo que a luta de Jacó foi a luta de Jesus. Tudo que Jacó passou foi o que Jesus passou. Jacó por uma nação terrena, mas Jesus por uma nação espiritual. E nós fazemos parte dessa nação espiritual. Que o Senhor nos ajude a permanecermos firmes a cada dia. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Mande essa live para frente, né, para outras pessoas, para que serem edificadas. Isso é estudo, não é reflexão, por isso é mais tempo. Que os irmãos possam ter aprendido. Então, até o próximo estudo, até terça-feira.